sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Aprenda Aqui Ciência. Eu sou o Sumburani e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no vídeo passado, onde nós vamos melhorar esse programa que nós criamos. Nós já havíamos criado o que, mais ou menos? Nós criamos um contador de caracteres para campos em HTML. Por exemplo, o que nós fizemos é, por exemplo, limitar 10 caracteres e quando chega no limite, ele trava, ele não permite que o usuário possa escrever mais alguma coisa. Mas o que temos que fazer nesse vídeo é adaptar essa função para que ela possa ser usada por qualquer outro campo que tenha no site. Por exemplo, eu vou copiar aqui esse campo ID, class box, né, que é a div box. Eu vou copiar aqui embaixo e eu vou rodar novamente, porque nesse caso nós teríamos dois inputs. Um input de cima, que está funcionando normalmente, mas o input de baixo, ele não tem nada, ele não funciona. Então o que nós vamos fazer agora é adaptar a nossa função para que possa ser usado pelos dois, de forma independente, sem ter que replicar a função. Bem, a primeira coisa que vamos fazer é mudar aqui o nome. Esse aqui eu vou dar view B e aqui no campo eu vou dar campo B para diferenciar. Eu não posso ter dois IDs do mesmo nome, dois IDs iguais numa única página. Isso não pode. Então, em seguida eu venho aqui no JavaScript. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar parâmetros. Na hora que eu chamar essa função, eu devo passar esses parâmetros para ele poder saber qual é o input que está mexendo naquela função naquele exato momento. Por exemplo, aqui eu vou pedir quais parâmetros? O campo, que nesse caso é o ID que está sendo mexido naquele exato momento. Depois eu vou pedir a view, que é onde o contador vai ser mostrado. E por fim eu posso exibir também, que é uma grande vantagem, a quantidade, QNT. Que nesse caso eu posso definir qual é a quantidade que vai ser exigida em cima e qual é a quantidade que vai ser exigida embaixo. Agora, o que eu tenho que fazer é adaptar essa função. Aqui no campo, eu não vou chamar o campo, mas vou chamar o parâmetro campo. Aqui no view, eu não vou chamar o view, mas vou chamar o parâmetro view, né? É só tirar as aspas aqui. E em seguida, o que eu preciso fazer? Eu preciso aqui no document.getElementById, eu preciso tirar o campo, preciso colocar aqui também o ID campo, né? O ID campo não, preciso colocar o parâmetro campo. E após fazer isso, eu preciso definir agora a quantidade. O que eu preciso fazer aqui? Eu venho para aqui e vou definir aqui uma variável var, vou chamar de vqnt, o valor da quantidade, e vai valer exatamente o que está dentro da quantidade, né, do parâmetro quantidade. E agora, o que eu preciso fazer, aqui no dash, eu vou tirar o dash e vou colocar o conteúdo da variável vqnt, né, que é o valor da quantidade. E no length, ao invés de valer só dash, vai valer também o valor da quantidade, né? E aí eu estou a passar já os parâmetros. E em seguida eu só preciso vir aqui e na hora de chamar a função, eu preciso chamar e preciso colocar os parâmetros. Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso é o campo. Nesse caso aqui, o nome do campo é campo mesmo, que coincidiu com o nome do parâmetro, campo. O segundo parâmetro é a view, nesse caso também coincidiu que é a view mesmo. E o terceiro parâmetro é a quantidade. Em cima eu vou querer 20, por exemplo. 20 caracteres. E aqui embaixo eu vou chamar o campo primeiro, vai chamar de campo B, né, que é o campo B. Depois eu preciso da view, nesse caso é a view B, né? E depois eu vou precisar da quantidade em cima, né? Embaixo, nesse caso eu vou colocar 30. E vamos executar a função para saber se cada um deles está a chamar a função de forma independente, sem que um interfira no outro. Essa é a vantagem aqui da passagem dos parâmetros. Então, vou escrever aqui em cima, que era 20, eu coloquei um caractere, já tem 19 lá, e eu vou digitar, e quando chega no 0, ele impede. Aqui embaixo nós colocamos 30, né? Já começou a contar lá, e quando chegar no 0, ele vai parar, já não permite com que possa ser escrevido, né? Com que possa ser escrito mais nada, escrevido não. Então, é isso. E no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês qual é a influência desse código no que diz respeito à segurança na internet. Por exemplo, alguém que está a ver o teu site a partir do navegador, usando o computador, tem a opção do inspecionador de elemento que pode burlar a propriedade max length do seu site, e esse código pode te ajudar a resolver esse problema. Então, pessoal, é isso e nós nos vemos no próximo vídeo.